Ligando o microfone funciona melhor, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Joia? Daniela, tudo bem? Beleza, joia, pessoal. Bom aqui estar com vocês novamente. Nessa tarde, eu vou chamar de quente porque a palavra que me veio na cabeça é impronunciável no horário, né? Não dá para falar agora, né? O negócio tá terrível, o negócio tá horrível. Jesus Cristo, que calor que é esse? Mas vamos lá. Vamos lá, pessoinhas. Então, na semana passada, segundo consta aqui no meu planejamento, a gente estudou aqui a Revolução Inglesa, vimos Revolução Inglesa na aula passada. Para essa aula, está preparado aqui o tema da Revolução Industrial, é o que consta aqui no meu planejamento, que eu estou dando uma olhadinha aqui numa outra janela agora. Maravilha, maravilha. Deixa eu ver se eu consigo acessar o bate-papo para uma coisinha. Deixa eu ver se a ferramenta está ativada. Eu acho que não. É a ferramenta para mandar... Não, está desabilitada, que é aquela ferramenta onde a gente manda arquivos para vocês pelo chat. Eu tenho um resumo de Revolução Industrial que está em PowerPoint, e aí dá para mandar para vocês. Como está com muito texto, eu vou evitar de usar na aula agora, porque poderia travar um pouco a apresentação. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, quer ver? Vamos ver aqui onde é que está a Revolução Industrial. Só um minutinho, pessoal. Está numa outra pasta. Achei que estava nessa, mas não está não. Aqui, ó. Essa aqui. 2000 aqui. Ainda não. Só um minutinho, só um minutinho. Aqui. Vou pedir para abrir aqui, eu vou pedir uma paciência para vocês também, que o meu PowerPoint, o computador, de um modo geral, ele é antigo, aí ele demora para abrir os documentos. Eu acho que está desatualizado, alguma coisa assim. E só para queimar a minha língua, ele abriu rapidão. Acabou de abrir aqui. Eu já estava dando desculpa que o PowerPoint ia demorar para abrir, não sei o que, ela abriu de uma vez. Uma maravilha. Eu vou mostrar para vocês, embora eu não vá fazer uso integral da apresentação hoje, tá? Justamente porque tem texto demais. Mas eu vou disponibilizar isso no site para vocês mais tarde, tá bom? Aqui, ó, tá vendo? É esse material sobre o assunto. Ó, aqui nós temos uma definição sobre Revolução Industrial nesse slide. Aqui alguns dados importantes, uma figurinha para dar aquela distraída, que é sempre importante. E aqui, ó, eu trabalhava essa apresentação com os meninos da terceira série, os meninos e meninas da terceira série, e lá, como eles precisam de um negócio mais teórico, às vezes mais estabelecido, diferente, né? A metodologia é diferente para curso. Então, aqui, ó, tá cheio de texto, mas tá bom, tá bem legal, tá bem resumidinho. Eu vou mandar para vocês, tá bom? Combinado? Massa, massa demais. Tá aqui, ó, tá bem definido. Tá? Eu vou abrir mão da apresentação na aula de hoje, é por isso, tá? Tá muito pesada para a gente trabalhar em pouco tempo. Então, pessoinhas, já está gravando, já está gravando. A Revolução Industrial, então, para a gente continuar com a temática aqui, aí, muito bem, com a temática Inglaterra, né? Na aula passada, nós trabalhávamos alguns conteúdos de Revolução Inglesa. E eu expliquei para vocês que aquela revolução, ela abriu espaço para a formação do primeiro Estado liberal da história. Tá? É a primeira monarquia de tipo parlamentar que se organiza na Europa. É a primeira experiência de Estado que atende às demandas burguesas. E isso é bastante importante. Tá? É uma experiência, então, que abre portas e que influencia outros processos na história,
É por isso que a Revolução Inglesa acaba sendo relevante. Ela é, por exemplo, a inspiração para a própria Revolução Francesa, que a gente estuda um pouco mais tarde, né? Vocês devem ter visto a Revolução Francesa com um professor de História Contemporânea, né? Geralmente é dali que ele parte, né? Revolução Francesa. A Revolução Industrial, ela é uma espécie de consequência da Revolução Política, da Revolução Inglesa que nós estudamos na aula passada. Quer ver só? Com a Bill of Rights de 1688, nós tivemos a instalação de uma monarquia de tipo parlamentar, onde o parlamento agora cerceava o poder real. E quem compõe o parlamento? O parlamento ele era composto por duas câmaras. A Câmara Alta, da nobreza, né? A Câmara dos Lordes, como era chamada. É chamada até hoje. E a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns é a segunda Câmara, a Câmara Baixa, e ela é formada por membros da gentry, que são pequenos proprietários enobrecidos, e burguesia. Burguesia, ou seja, agora o poder real ele está ali cerceado pelos poderes também do parlamento, que é composto em partes pela burguesia. Então, podemos colocar que com a Bill of Rights acabou o absolutismo. A Inglaterra inicia agora a fase de monarquia parlamentar, inclusive até hoje a Inglaterra está organizada politicamente nesse modelo. É uma monarquia parlamentar, né, com constituição, etc. e tal, até hoje. E a partir dali a gente pode chamar a monarquia de uma monarquia tipicamente liberal. Por quê? À medida que o comércio de tecidos ia evoluindo, crescendo na Inglaterra, né, nós tivemos a necessidade de ampliar as áreas para a criação dos animais que forneciam lã, animais que fornecem lã. E havia um problema, né, a questão das terras. O camponês, o campesinato, ocupava uma parte considerável das terras por conta de uma tradição feudal, eram os campos comuns. Era a parte do feudo onde os camponeses usavam geralmente para ter uma sobrevivência um pouco mais digna. Era chamado de campo comum. Se de repente vocês estão com dúvida quanto a esse conteúdo, tem a aulinha gravada, feudalismo. Esse tema eu devo ter trabalhado, deixa eu ver, pelo nosso cronograma, mais ou menos ali maio, tá? Vale dar uma olhadinha, tá bom? É um tema que tem uma recorrência considerável em Enem e vestibulares. Economia feudal, ok? Lá na aula de economia feudal, eu me lembro até do slide, tem um desenho bem bacana que eu encontrei na internet, de um feudo. Aí tem lá a área onde eu mostro para os alunos e alunas um campo atrás, lá atrás da gravura, onde tem uma florestinha lá e tal. Eu chamo de campo comum, né? Eu não, né? Qualquer livro didático, na verdade. Chama de campo comum, é onde os camponeses trabalham a terra para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor. Porque do campo que o camponês ocupa e ele paga os impostos, né, que é o que a gente chama ali de manso servil ou campo servil, né? A quantidade de impostos paga é tão absurda, é tão grande que o camponês não consegue ter uma vida legal, somente explorando os campos servis. O campo comum servia, então, como uma área do feudo onde o camponês podia ter acesso, né? E ele poderia pegar tudo que era produzido ali para que ele pudesse ter uma sobrevivência um pouquinho melhor. Bom, com a necessidade de ampliar a área de criação de animais que produziam lã, os senhores feudais começaram, então, a incomodar o governo da Inglaterra para acabar com a tradição dos campos comuns. A ideia era permitir que esses campos comuns pudessem ser tomados pelos proprietários rurais, pelos senhores feudais, para que eles pudessem ampliar a área de pasto para os animais que forneciam lã. Mas para isso a lei tinha que mudar. O governo tinha que autorizar o cercamento dos campos comuns. E isso é uma quebra de tradição, é uma tradição secular no feudalismo, né? E essa tradição só poderia ser quebrada mediante a mudança das leis.
É aí que a gente entende como que o Estado é uma entidade política que defende a perspectiva de uma classe. Viu agora aqui teoria política, turma? Isso o Enem cobra, tá? O Enem está interessado em saber se você compreende o Estado em sua função histórica, social. O Estado, ele é instrumento de dominação de uma classe sobre as demais. Então, quem controla o Estado? A burguesia, através do parlamento. Então, o parlamento aprovou a lei de cercamento dos campos? Aprovou. A lei aprovada com a permissão dada para cercar os campos na Inglaterra, então os senhores feudais passaram agora a ter do lado deles a lei para expulsar o campesinato das terras e assim ocupá-las com pastoreio. Professor, mas por que expulsar o camponês? O camponês não podia ali tomar conta lá dos rebanhos e tal. A diferença está aí. Numa atividade como o pastoreio, não é necessário a quantidade de camponeses que havia ocupando as terras na Inglaterra. É uma atividade econômica que exige muito menos mão de obra. Então, a dispensa de camponeses em massa foi inevitável, à medida que o campo na Inglaterra passa a atender às demandas do mercado de tecidos. Então, a economia inglesa foi mudando, ela foi se adaptando à ideia de exportar tecidos para o mundo inteiro. E à medida que essa economia foi se adaptando à exportação de tecidos, foi necessário dispensar a mão de obra. É esse o processo que a gente chama na história de cercamentos dos campos. Beleza? Cercamentos dos campos, tá bom? Esse processo, ele dá o pontapé inicial para a formação da camada operária na Inglaterra. É aí que começa a formação de uma camada de trabalhadores nos centros urbanos que, não tendo mais acesso à terra, não tendo mais condições de cultivar a terra, então eles se sujeitam a qualquer tipo de trabalho nos centros urbanos. Essa galera, então, acaba ficando sujeita à exploração nas fábricas que vão se desenvolvendo ao longo da Revolução Industrial. Então, o processo de cercamentos, ele é o processo que dá início à formação da camada operária. Ok? Cercamentos dos campos, êxodo rural, né? A transferência enorme de pessoas do campo para a cidade, né? E lá na cidade, esses trabalhadores, então, convertendo-se ao longo da história em trabalhadores urbanos, tá bom? Ou seja, é o pontapé inicial para a formação da camada operária. Ok? Bom, ainda na Inglaterra, a economia mercantil na Inglaterra, ela era extremamente poderosa. A Inglaterra já tinha tomado o posto de principal nação mercantil do mundo nesse momento que nós estamos tratando, né? Passamos pelas revoluções inglesas na aula passada, falávamos lá da Revolução Puritana, da Revolução Gloriosa e das transformações políticas, né? Só para deixar claro para vocês, o Enem, ele é uma prova que explora habilidades e competências herdadas do ensino médio. Então, nós vivemos num sistema de mercado, o capitalismo. Então, o Enem, ele se preocupa em algumas provas, né? Já foi cobrado isso, ele se preocupa em saber, o aluno que está saindo do ensino médio, ele tem conhecimento de como esse sistema se organizou ao longo da história? Esse aluno do ensino médio, essa aluna do ensino médio, eles têm uma dimensão de como o capitalismo foi se organizando, como que ele apareceu, como é que surgiu o sistema capitalista? Então, essa abordagem sobre a Inglaterra, ela serve para isso, para dar para a gente uma dimensão maior, uma clareza maior de como o capitalismo foi se organizando ao longo da história. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui o meu carregador para funcionar, porque meu computador deu sinal de bateria aqui. Aí, como ele é velhinho, quando ele dá sinal de bateria, cara, corre, porque senão ele apaga de uma vez aqui. Ai, ai. Vamos lá. A Inglaterra, então, ela dispõe de um amplo mercado de escala mundial, tá? A Inglaterra tem mercados na África, a Inglaterra tem mercados na América, a Inglaterra tem mercados na Ásia. Ou seja, nenhuma nação desenvolveu também o mercantilismo como os ingleses. É o melhor sistema mercantil desenvolvido na Europa entre os séculos 17 e 18. Então, isso acabou
fazendo com que uma quantidade de capitais imensa, né, acabasse se concentrando na Inglaterra. A burguesia inglesa se desenvolveu muito, então ela acaba tendo um preparo financeiro maior para poder, mais tarde, financiar o desenvolvimento industrial no país. A gente pega, por exemplo, dentro da história econômica, o conceito de acumulação primitiva de capitais. O que é isso? É aquele momento, na Idade Moderna, em que as burguesias europeias vão acumulando capitais, onde as burguesias vão tomando mercados, né, e se preparando para esse grande salto tecnológico da industrialização. Acumulação primitiva de capitais. E nenhum país teve um processo mais eficiente de acumulação primitiva de capitais do que a Inglaterra. Então, ser a maior nação comerciante do mundo, ter uma burguesia muito ativa, um mercado muito amplo. Poxa, se vocês pegarem o livro de História do Brasil, vocês vão ver já alguns indícios disso. Portugal, que era a nossa metrópole, tinha um acordo econômico com os ingleses, o famoso Tratado de Panos e Vinhos, assinado em 1703. A gente também conhece o tratado por Tratado de Metuim, né? O Tratado de Metuim. Esse tratado, ele estabelece que Portugal importaria tecidos manufaturados exclusivamente da Inglaterra. Percebe? Não é à toa. A Inglaterra tem tratados assim, tratados dessa forma, assinados com vários outros países. A Inglaterra se tornou o maior fabricante de tecidos do mundo, já no século XVIII. Para vocês terem uma ideia do alcance desse tratado, a Inglaterra tinha algo semelhante com a França, que era vizinha europeia, um país europeu. A França importava tecidos dos ingleses. Então, a manufatura de tecidos na Inglaterra vai chegar um momento em que ela não consegue mais entregar o que a demanda exige. E esse gargalo tecnológico, ele é sério. Ele é sério. Vou explicar para vocês que gargalo é esse. Tem mercado, os burgueses têm para onde exportar, mas a tecnologia não permite que a gente possa avançar com a produção. Chegamos num limite tecnológico. Aí tem um cara, um alemão da economia, lá da galera da geografia, um tal de Schumpeter, um economista bastante clássico para quem curte economia e tal. Aí esse cara desenvolveu uma teoria a respeito dos ciclos econômicos. A teoria dele é tão importante que todo livro didático de história, geografia, acaba baseando a explicação desse processo também nesse teórico, o tal do Schumpeter, alemão. Ciclos de inovação tecnológica, ou ciclos de Schumpeter. Ele organizou a história da economia em grandes ondas. Grandes ondas. Toda vez que nós estamos na parte de baixo da onda, há uma depressão econômica. Até alguém encontrar um grande fator tecnológico que puxa a economia para cima novamente. Aí a gente inaugura um novo ciclo econômico a partir daquela tecnologia. Foi esse o raciocínio usado para a gente classificar o fenômeno que a gente vai começar a ver agora de primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial, quarta revolução industrial. Ou seja, a cada momento desse, primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu tenho um grande marco, um grande avanço, um grande passo dado no que diz respeito à tecnologia, uma inovação tecnológica muito grande. Na primeira revolução industrial, deixa eu só fechar uma janelinha que fica aparecendo aqui toda hora, galera, tá me atrapalhando. Aí. Sim, Dani, dá para comparar, exatamente. Aqueles gráficos que nós temos de rendimento, né? De, por exemplo, depressões e momentos de alta. É mais ou menos aquilo, tá? Ao longo do processo da história econômica, você tem grandes depressões e momentos de ápice da economia de mercado, né? E o Schumpeter, ele acabou identificando que toda vez que a economia vai muito bem, é porque nós estamos vivendo o ápice de uma inovação tecnológica. Quando a economia vai para o buraco, significa que precisamos inovar mais uma vez, porque aquele modelo que, né, tinha dado resultado está em crise, né? Então, é um ciclo que apresenta uma lógica econômica de ápices e crises.
ápices e crises, e assim por diante, né? E o que acontece, galera, no meio do século XVIII? Há uma grande inovação tecnológica que vai cair como uma luva no mercado têxtil da Inglaterra. Essa inovação tecnológica é a invenção da máquina, né? Até então, a tecnologia usada para a produção de tecidos na Inglaterra era a manufatura, que é uma técnica herdada, claro, lá da época antiga, melhorada no feudalismo, né? Melhorada durante a Idade Média, mas que consistia basicamente no uso de ferramentas, mais simples ou mais complexas. Mas não havia nada automatizado, eram apenas ferramentas. Então, num sistema manufatureiro, eu posso ter um tear, mas aquele tear, ele só se movimenta com a força humana ali por trás. Eu posso ter, por exemplo, uma fiandeira, mas se essa fiandeira for manual, ela só funciona com um ser humano operando, etc. e tal. Qual que é a grande inovação da máquina? A máquina automatiza os processos, todos eles. A máquina substitui a força humana na realização do trabalho. A inovação da maquinofatura é exatamente essa, a introdução da automação dos processos de produção. Se antes fazíamos com ferramentas e as mãos, manufatura, agora basta ligar a máquina, que a máquina processa o que antes era feito pelo ser humano. Então, a máquina vai substituindo progressivamente as tarefas humanas nos vários setores da produção ao longo da história, né? Ali do século XVIII até hoje. Então, a maquinofatura é introduzida no meio do século XVIII com a invenção da máquina a vapor, que é o primeiro grande ciclo tecnológico, né? É o primeiro grande ciclo tecnológico. E aqui, ó, Iamar puxou um assunto interessante, que é o da desigualdade, né? O que acontece? Quando a gente fala... sim, exatamente, o filme, o clássico Tempos Modernos, né? Aquele filme é maravilhoso, é muito legal. Embora ele seja meio clichê, assim, para professor, porque a gente trabalha demais, quando eu passo aquele filme pela primeira vez para os meus alunos, quem nunca viu, pira. Quem nunca viu, pira. Aquele filme é ótimo, aquele filme é maravilhoso. O que acontece, pessoal, com a introdução da lógica da maquinofatura? Primeiramente, né, nós estamos falando aqui de uma forma de produção que é muito mais eficiente do que o trabalho artesanal, né? Então, a máquina vai, aos poucos, implodir as relações tradicionais de trabalho que eram baseadas principalmente no vínculo familiar, né, nas tradições seculares herdadas do feudalismo. Então, o artesanato não vai conseguir competir diretamente com a maquinofatura. Então, a introdução da máquina, ela arrebenta as formas tradicionais de produzir, né? Por quê? Porque a máquina acelera o processo de produção, a máquina melhora a qualidade da mercadoria produzida, né? Agora, tem uma coisa que é interessante. A máquina, ela é operada por alguém que vende o tempo de trabalho. Ou seja, o cara que está trabalhando numa fábrica, a mulher que está trabalhando numa fábrica, é pago em um pacote chamado hora de trabalho, né? E aí, quando a gente fala de horas de trabalho, o trabalhador é remunerado pela quantidade de horas que ele entrega, e não exatamente pela quantidade de mercadoria que é vendida com o trabalho dele. Então, se eu tenho uma máquina X e fabrico uma determinada quantidade aqui de mercadoria, uma quantidade X. Se de repente o meu patrão compra uma máquina diferente, porque ele é burguês e ele tem capital, então ele pode investir em tecnologia. E uma das coisas que o burguês precisa para a mercadoria aparecer, para ele poder reproduzir capital, ele precisa comprar trabalho. Então ele compra trabalho de quem não tem máquinas. Então, partimos já de uma lógica desigual entre detentores do capital, né, que vão comprar as máquinas, e aqueles que só têm trabalho para vender,
né? Porque se ele tivesse capital para comprar máquina, o trabalhador também compraria máquinas e tentaria também virar um industrial. Não é o caso. Se ele tem uma máquina mais moderna, agora a máquina Y, né? Então ele vai produzir agora uma quantidade maior, né? X mais 10, X mais 20, X elevado ao quadrado, sei lá. Se ele vai produzir mais agora, a grande sacada de quem compra trabalho é continuar pagando aquele trabalhador por hora e o mesmo valor da hora trabalhada. Quanto mais tecnologia eu introduzir nessa lógica, nessa etapa de produção, maior será o lucro de quem detém os meios de produção. De quem é dono da máquina, dono do galpão, enfim, né, dono do espaço, etc. e tal. Essa relação, lá na economia política, lá nas relações como é que eu posso colocar aqui? Na história econômica básica, né? Lá nós vamos chamar essa relação de mais-valia. Veio a palavra sociologia. Me fugiu, sociologia. A gente estuda isso em sociologia e filosofia também, né? Vai depender da aula, vai depender do pensador. A gente chama isso de mais-valia. Ou seja, quanto mais tecnologia a gente aplica dentro de um processo fabril, maior será a extração de mais-valia. Porque o trabalhador, ele não é pago pela quantidade de mercadoria que ele produz. Na verdade, o trabalhador é um vendedor também. Ele está vendendo uma coisa chamada trabalho. E essa coisa chamada trabalho, ela pode ser vendida em pacotes chamados horas. E o valor da hora não vai mudar porque você opera uma máquina mais moderna. Na verdade, o valor da hora continua o mesmo. Você produz mais, entrega mais mercadoria, mas continua recebendo um valor X pela sua quantidade de horas vendidas. Ou seja, tecnologia é importante para aumentar essa relação de acúmulo de capital para quem é o detentor dos meios de produção. Então, agora, eu estou aprofundando o comentário que foi feito Iamar. Iamar fez o comentário. Né? Causa desigualdade esse processo? Sem dúvida. A introdução da maquinofatura vai ampliar sobremaneira a velocidade de acúmulo de capital. Nenhum outro sistema na história aí que a gente tem da humanidade acelerou tanto as desigualdades entre quem tem os meios de produção e quem não tem. Veja, não é uma novidade nós termos uma sociedade dividida entre detentores dos meios de produção e quem não tem meio de produção. A sociedade é dividida assim desde o início da civilização. Tá bom? A novidade não está aí. A novidade está na velocidade com a qual o capitalismo aprofunda essa diferença. Tá bom? A maquinofatura, a sociedade industrial, ela acelerou essa diferença. É o que a gente chama de divisão entre capital e trabalho. Quem é dono do capital e quem só tem trabalho para vender. Tá? Essa divisão, ela é, na verdade, histórica e ela é milenar. Agora, nenhum outro sistema aprofundou tanto isso aí quanto o capitalismo. Beleza? E aí nós temos alguns aspectos sociais bastante curiosos e dramáticos para avaliar a partir disso. Vamos pensar a categoria trabalho como, primeiramente, né, filosoficamente, ela define quem é ser humano. Né? Afinal de contas, a filosofia nos diz que nós, humanos, temos a capacidade do trabalho racional. Somos a única espécie na natureza que produz o trabalho racional. Né? Também trabalhamos de maneira instintiva, é claro, mas nenhuma outra espécie tem o grau de racionalidade do ser humano. Então, a gente, por exemplo, desenvolve coisas como o trabalho cultural. Um trabalho que tem todo ali um aspecto de cultura envolvido. Né? Primeiro ponto. Agora imagina, o trabalho ele dá dignidade ao ser humano. O ser humano se sustenta e o ser humano é quem ele é através das relações de trabalho. Confere? Agora imagina um ser humano que venda trabalho e que não consiga, com o resultado dessa venda, manter a dignidade humana. Eu estou vendendo a minha capacidade de trabalho e nem assim eu consigo manter
o padrão mínimo de dignidade. Por quê? Porque o meu trabalho é uma mercadoria. E mercadoria, meus amores, deixa eu te falar, flutua no mercado. Não é assim que os liberais pensam o preço da mercadoria? Não é assim? Os liberais dizem que o mercado tem que ser livre, deixe estar, né, a mão invisível do mercado, etc. e tal. Aí eu pergunto, se eu tenho super oferta de uma determinada mercadoria, a tendência do preço desta mercadoria não é cair? Super oferta de uma mercadoria, o preço cai, não é isso? Quando aquela mercadoria fica comum, não é? Trabalho é mercadoria, meus amiguinhos. Entendeu? Trabalho é mercadoria. Algo que qualquer um faz, que tem um monte no mercado, o capitalista não vai te pagar melhor porque, de repente, ele é uma pessoa caridosa. O capitalista ele está envolvido em uma relação de reprodução do capital, que não vai pela lógica do emocional, é a racionalidade, é a matemática, é a equação. Se ele não faz o capital se reproduzir na velocidade que interessa para competir com os demais, ele vai fechar. É por isso que a ele interessa comprar o trabalho pelo menor preço possível, porque o trabalho para o capitalista é um custo de produção. É um custo. E para que ele possa ganhar mais com a mercadoria dele, para que ele possa lucrar mais, ele quer comprar o melhor trabalho possível pelo menor preço possível. Entendeu? É por isso que você está louco para entrar na universidade. Porque daqui a alguns anos você quer pegar ali o seu diploma e falar assim, espera aí, capitalista, você não vai me pagar qualquer coisa. Ó, tá vendo aqui meu papel? Ó, eu tenho uma grife aqui, ó, viu? Eu tenho um conhecimento que não é todo mundo que tem, tá? Então, o meu trabalho, ele vale mais. Não é isso que você quer? É isso que todo mundo quer, lógico, entendeu? Então, agora imagine que, de repente, para a grande massa de operários, a gente não tem essa possibilidade, né? Respondendo aí a Dani, sim. É aí que você começa a buscar uma especialização, uma especialidade maior para poder oferecer no mercado como diferencial, por exemplo, né? A partir da Revolução Industrial, então, galera, acontece um fenômeno bastante curioso. Buscando pagar menos pela mão de obra, os capitalistas acabam jogando o operariado na miséria. Justamente porque opera aqui as leis de mercado. É por isso que há um enorme debate nas sociedades capitalistas. Como a gente trata o trabalho como mercadoria e não prejudica o setor produtivo, o dono do meio de produção, mas ao mesmo tempo a gente consegue aqui uma equação que possa dar qualidade de vida e humanidade a quem trabalha. Bom, ninguém até hoje encontrou essa solução. E eu creio que se alguém um dia aparecer com essa fórmula, você pode ter certeza, vai ganhar o Nobel de Economia, tá? Vai ser premiado. Porque é o grande gargalo das economias de mercado, né? O trabalho é mercadoria e ele flutua no mercado como uma mercadoria, né? Agora, isso leva os operários à situação de miséria. Na primeira Revolução Industrial, na Inglaterra, Londres, por exemplo, virou um grande depósito de miseráveis. Pessoas que não conseguiam o mínimo à sobrevivência. Tá? Só avisando, pessoal, como abriram a aula um pouquinho mais tarde, ainda tem mais uns 5 minutinhos aqui, eu vou 2 minutinhos e meio, 3 minutinhos além ali do horário, tá? Só para a gente poder recuperar o tempinho lá do começo da aula, beleza? Então, os efeitos sociais da Revolução Industrial, eles são bastante questionáveis, porque ficou nítido, ficou muito nítido que a industrialização promoveu o avanço também numa velocidade incrível da miséria, tá? Da miséria, porque as pessoas que passaram a vender seu tempo para as fábricas e sendo extremamente mal remunerados por isso, passaram a viver muito mal, morar mal, comer mal, enfim, né? Passaram a ter problemas sociais gravíssimos. Mas, por outro lado, é claro que a Revolução Industrial também trouxe avanços tecnológicos consideráveis no campo dos transportes, né? Por exemplo, as primeiras locomotivas datam do início do século XIX, né? Locomotivas que vão
interligar as várias partes da Europa e promover uma ligação de mercado muito mais eficaz do que nós tínhamos antes. Os navios movidos a vapor também são bem mais eficientes, então há uma verdadeira revolução dos transportes, né? Em outros setores também da economia, como por exemplo a mineração, a siderurgia, há um avanço muito grande. A primeira revolução industrial ela é muito focada nesse setor mais pesado, né, de extração de carvão mineral, ferro, né? Então, essas técnicas melhoram sensivelmente ao longo ali do final do século XVIII e início do século XIX, né? Todo esse processo que eu narrei na aula hoje, ele é um processo muito mais ligado à Inglaterra. Essa primeira fase da Revolução Industrial, que é o tema da nossa aula agora, ela é restrita mesmo à Inglaterra ali final do século XVIII e iniciozinho do XIX, tá? É a protagonista desse processo. A Inglaterra vai exportar tecnologia, tá? As ferrovias que vão depois serem construídas na França, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, todas elas, sem exceção, são ferrovias que importam tecnologia dos ingleses. A Inglaterra se transforma no grande centro da economia mundial a partir da Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial faz da Inglaterra, quer ver, comparando, sabe o que Estados Unidos e China são hoje para o capitalismo mundial? É o que a Inglaterra era lá no século XIX. Tá? A Inglaterra era o grande coração da economia de mercado no mundo todo. Beleza, pessoinhas? Então, esse é o processo da primeira Revolução Industrial, processo de introdução da maquinofatura e, consequentemente, também o processo de formação do capitalismo, tá bom? Essa primeira etapa do capitalismo, nós vamos chamá-la de capitalismo concorrencial. Concorrencial. Por quê? É uma etapa onde as empresas ainda não têm aquela cara gigante de grandes conglomerados mundiais, tá? Na verdade, as empresas ainda são menores e mais experimentais. Então, é mais concorrencial essa primeira fase. A fase do capitalismo monopolista acontecerá somente lá na segunda Revolução Industrial, que já é um tema para o professor da contemporânea. Valeu, galerinha? Foi? Show de bola, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Ó, valeu, Dani, ó, a câmera aí ajudou, viu? Obrigado, viu, meu bem? Ó, boa semana para todos vocês e qualquer coisa estamos aí, tá? Fiquem à vontade para acionar a gente. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Valeu!